A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão ligadinho conosco pelo meu canal do YouTube e por as minhas redes sociais, né? O meu Face, que é Cláudio Japão, não é Pastor Cláudio Japão. Quando eu mudar, eu te aviso. E também no meu Instagram, PR Cláudio Japão, oficial, tá bom? Nós fizemos ao longo das semanas aí, nós abrimos uma caixa de perguntas no meu Instagram. E eu não vou citar nomes, né, das pessoas que mandaram algumas perguntas, eu vou responder 4 perguntas hoje. Isso, hoje. Depois a gente responde para a semana e você pode entrar no meu Instagram e fazer uma pergunta para mim, tá bom? Que com o maior prazer eu vou estar respondendo para você, tá bom? Primeiro a primeira pergunta que eu vou responder e já me apresentando também, né? Primeira pergunta é o seguinte: pastor, qual que é a sua formação? Qual que é a minha formação, né, acadêmica, né? Eu sou, antes eu quero dizer que eu sou pastor há 13 anos e vice-presidente da Libertação, né, a qual meu pai é o pastor presidente, e eu sou, há 13 anos já sou pastor. E nesses 13 anos eu me formei em bacharel, sou bacharelado em teologia, sou pós-graduado em psicologia pastoral, e depois eu fiz juiz de paz, eu sou juiz de paz, fiz curso de capelania e ano passado com a pandemia eu fiz outra pós-graduação, docência para o curso superior na Faculdade Única, muito boa, fazendo propaganda aqui, e iniciei agora o mestrado em teologia é o mestrado em teologia junto com uma pós, que é a pós em teologia bíblica. Que eu iniciei, são 2 anos, essa é a minha formação. E outros cursinhos assim, que não precisa estar falando que eu tenho aqui, né? Então, isso que eu estou respondendo a pergunta, né, de uma pessoa, de uma internauta, pastor, qual a sua formação? Então, essa é a minha formação. Eu aconselho sempre que os pastores, né, que são pastor de igreja, tem que estudar, irmãos, tem que estudar. Esse negócio de a minha faculdade é joelhogia, isso aí nossa, aí eu fico triste de ouvir isso aí. Eu acho que nós temos que crescer tanto no conhecimento como na parte espiritual também. O apóstolo Paulo nos dá esse exemplo do quanto ele tinha o conhecimento tanto da Bíblia como dos livros. Então isso é muito importante. Acho que no mínimo um pastor de uma igreja, de uma congregação ou de uma denominação, no mínimo ele tem que ter um curso básico. E eu tenho curso básico também na teologia pela ETAD que eu fiz, básico e médio, que é excelente também. Então eu acho que é o mínimo que a gente tem que saber para não falar heresia e bobagem, né? Então, mas tem milhões de cursos de teologia aí, fica à disposição. Eu quis crescer e vou estudar até quando der, né? Então essa é a minha formação e por causa dessa formação Deus tem aberto as portas para mim. Deus abriu a porta maravilhosa para mim e vou testemunhar daqui uns dias com certeza, tá bom? Então essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que um internauta mandou para mim: pastor, pode dormir no culto? Pode dormir no culto? Ó, irmãos, poder não pode. Descanse na sua casa antes de ir pro culto, né? Dá uma cochilada na sua casa, sabe, irmão? Assim, tá escrito assim na porta da igreja, não pode dormir no culto. Não, se você dormir no culto, você perde a bênção, porque você não vai louvar. E a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, se você não estiver ouvindo a palavra de Deus, como você vai ter fé? Aí na hora que acaba o culto, o que está acontecendo? Então, eu acho que não é certo dormir no culto. Então vigie, irmão, vigie. Deu sono, levanta, vai lá no banheiro, lava o rosto, né? E não vamos naquele versículo que fala em Efésios 5:14, né? Que fala que acorda tu que dormes. Tem nada a ver uma coisa que o outro. Esse aqui é espiritual. Você tem que acordar espiritualmente. Mas literalmente não é bom dormir na igreja. Então toma cuidado, que aí você perde a sua bênção e quando o inimigo se levantar contra você, você não tem como enfrentar. Porque o apóstolo Paulo disse que as armas da nossa milícia não são desse mundo. Então tome cuidado, tá? Desperta no culto, canta, vai no banheiro, lava o rosto. Eu acho que não é legal para não atrapalhar a sua bênção, a sua vitória, tá bom? Mais uma pergunta que fizeram para mim: com quantos anos
pode ser, né? Com quantos anos pode se batizar nas águas? Quantos anos? Irmãos, ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Se olhar à luz da Bíblia, Jesus ele batizou nas águas com 30 anos de idade. Se for olhar à luz da Bíblia, né? Mas eu não estou dizendo que você tem que batizar com 30 anos de idade, não. Eu acho assim que a criança tem que viver como criança, brincar como criança, o pré-adolescente tem que viver a pré-adolescência, o adolescente tem que viver a adolescência dele, não queima as etapas da sua vida, né? Não queima, então, a não ser aquele chamado extraordinário, como aconteceu, até me vem a memória agora, lá em 1 Samuel capítulo 3. Deus chamou Samuel. Samuel tinha 12 anos de idade, quando Deus o chamou. Então tem esses chamados especiais, aí é diferente. Mas eu aconselho que no mínimo você batize ali da adolescência para a juventude. Por quê? Porque aí você passou algumas fases que você está descobrindo, para que não atrapalhe você. Lógico que eu mesmo já batizei na igreja, crianças, pessoas que chegam, Deus falou comigo, pastor, criança, mas Deus falou comigo. Aí é diferente, se Deus falou com você, quem sou eu para atrapalhar? Então, mas aconselho que, assim, você que é jovem, pré-adolescente, adolescente, espera passar a adolescência, aí você batiza, porque aí você vai estar mais consciente. Mas Deus falou com você com convicção, a bênção é sua, o milagre é seu, e com certeza Deus vai te abençoar. Por que eu estou dizendo isso? Eu não tive essa base, eu não tive esse ensinamento quando eu batizei. Então, hoje nós temos essa base e queremos ensinar você, tá bom? Não tem a idade certa para batizar. Deus falou com a criança, Deus falou com o adolescente, com o pré, batiza. Mas se você está na igreja, está conhecendo a palavra, e literalmente Deus não falou com você como falou com Samuel, espera passar a sua adolescência, aí você chegou na juventude, pastor faz um discipulado de batismo, aí você batiza na sua igreja, tá bom? Essa é a dúvida que eu quero tirar para você. Porque Jesus batizou depois dos 30 anos de idade, quando ele começou o ministério dele aqui na terra. Ele foi apresentado antes dos 12 aos 30. A Bíblia não relata o que Jesus fez. A gente deduz alguma coisa a Bíblia me mostra. Uns falam que ele trabalhou para o Pai, então, mas assim, ao certo nós não temos. Mas Jesus batizou com 30 anos de idade, né? Mas isso não quer dizer que todo mundo tem que batizar com 30 anos. Não, é Deus que com certeza nos direciona. Deus abençoe você. Entra lá no meu canal, Pastor Cláudio Japão. E o que eu falo? Meu cara, toda vez eu esqueço. Se inscreva no meu canal. Irmão, por favor, irmãos, entre lá, se inscreva lá no meu canal, Pastor Cláudio Japão. Ative o sininho para estar chegando as notificações para você, tá bom? Então, mande pergunta também, que semana que vem tem mais aqui perguntas e resposta pro Pastor Japão. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.